Abra sua Bíblia na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. Capítulo 14, apenas um versículo de número 26. Onde o apóstolo Paulo diz assim: Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Novamente, que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação. Deus abençoe a leitura e também a meditação da sua palavra. Paulo parte de uma premissa básica para poder escrever esse verso à igreja de Corinto. Paulo está partindo do pressuposto que os membros da igreja de Corinto, eles irão se reunir. Paulo não entende de forma alguma a possibilidade de tratar com a igreja que está desmembrada, que está dividida, que está distribuída e isolada. Paulo parte do pressuposto para poder escrever as suas orientações de que aqueles irmãos estarão reunidos. Hoje, inclusive, daqui a pouco, na minha aula de escola dominical, a última aula de classe única, domingo que vem começam as classes de escola dominical divididas. Nessa última aula temática, nós iremos trabalhar com a origem do Novo Testamento, como que o Novo Testamento surgiu. E era hábito das igrejas no Novo Testamento procederem com a leitura pública das cartas que os autores sagrados escreviam. E para que a leitura pública pudesse ser eficaz, é óbvio que uma reunião dos santos teria que acontecer. Do contrário, como que a carta poderia ser lida publicamente por todos ao mesmo tempo e as exortações alcançarem os corações? Paulo, portanto, parte do pressuposto que a reunião dos santos, ela é elementar. E eu quero destacar, em primeiro lugar, essa verdade que está contida aqui nesse verso de número 26. Porque a reunião cristã, ela é bíblica. A reunião cristã, ela é necessária. A reunião cristã, ela expressa a vontade de Deus para o seu povo. Não é da vontade do Senhor que nós estejamos à parte do corpo dele, que é a igreja. A reunião dos santos, a congregação, quando o povo de Deus se reúne, ainda que nós aprendemos que para a nossa salvação o que nós precisamos é depositar a fé em Jesus Cristo, é a fé em Cristo que salva. Mas a igreja, o povo, a nação escolhida, que é a igreja de Deus, ela é despenseira do Evangelho. É a igreja que recebe o Evangelho e é a igreja que foi incumbida por Deus de semear o Evangelho ao redor do mundo. E na reunião do povo de Deus, existe a bênção manifesta. Deus visita o povo quando o povo se reúne para a adoração e para a audição da palavra dele, que é, inclusive, expressão de adoração.
Nós, às vezes, dividimos o culto em adoração e ministração da palavra. É uma divisão didática, mas ela não expressa a verdade total, porque o ato de ouvir o sermão é expressão de adoração, é um ato da liturgia. Assim como a oração é um ato de adoração, assim como os cânticos entoados é um ato de adoração. Ouvir a palavra, quando a palavra é lida e explicada, e entendemos que a voz de Deus fala através da voz do pregador, estamos naquele momento adorando a Deus. Adorando a Deus de que maneira? Já adoramos orando, já adoramos por meio dos hinos, já adoramos por meio da comunhão que experimentamos antes de entrar no templo, como por exemplo na hora do café. E agora daremos sequência na adoração, mas ouvindo a palavra do Senhor, porque cremos que é Ele quem fala conosco. A reunião do povo de Deus, ela não é uma necessidade psicológica, de ajuntamento, de nos sentirmos acompanhados, ainda que indiretamente produza também esse efeito, de estarmos juntos, de ser bom estarmos congregados. Mas a reunião do povo de Deus, ela é ordenada pelo Senhor na sua palavra, nas Escrituras. Por isso, um dos grandes alvos para cada um de nós nesse ano de 2023, que parece que agora é que ele começa, eu ouvi inclusive esses dias a frase corriqueira, agora, depois do carnaval, o ano começa até para as igrejas, porque as igrejas voltam dos seus retiros, realinham seus ministérios, apresentam suas agendas, os ministérios são arrumados e tudo segue. Um dos grandes alvos para mim e para você que me ouve aqui na igreja, ou até mesmo em casa, principalmente os que estão em casa, é de colocar como prioridade absoluta nesse ano o estar juntos, a reunião, a congregação, porque é da vontade do Senhor que a sua igreja se reúna. Nesses tempos ainda de efeito pós-pandemia, onde uma pequena parcela não consegue superar o comodismo gerado pela tecnologia e se acostumaram a estar em casa, a assistir o culto de longe, apenas contribuir financeiramente e não estar experimentando as bênçãos que vêm da reunião do povo de Deus, é hora de superar. Há 2 anos fazia sentido a preocupação, a distância, trabalhar essa perspectiva da possibilidade de estar em casa ouvindo o sermão. Agora, irmão, chegou o momento de dar um passo além. Chegou o momento agora de superar os temores, de superar o comodismo, de superar inclusive a preguiça mesmo, o hábito construído nesses 2 últimos anos. É da vontade do Senhor que o povo se reúna. Paulo vai escrever uma exortação, uma orientação à igreja de Corinto, e ele começa dizendo: irmãos, quando vos reunis, façam da seguinte forma. Paulo parte do pressuposto que o povo vai estar reunido para receber a revelação que vem do alto, para receber a orientação apostólica, para receber a orientação bíblica. Não é da vontade do Senhor que nós fiquemos sozinhos, isolados, porque convenhamos, juntos, ouvindo a pregação, sendo pastoreados, sendo liderados pelos líderes de departamentos, prestando contas da nossa vida o tempo todo, porque na igreja existe essa prestação de contas. É uma das dádivas e uma das decorrências da nossa participação eclesiástica. Quando você entra para a fé, quando Deus te chama e Ele te insere na igreja dele, acabou aquele discurso que você não deve nada a ninguém, que ninguém se mete ou deve se intrometer na tua vida. Ao contrário, Deus nos colocou juntos para que nós nos intrometemos mesmo, nos intrometamos para o bem. Pastores prestam contas à igreja. Eu
devo deferência aos meus oficiais, eu presto contas a eles. Eu não posso andar de qualquer maneira, eu não posso me comportar de forma irresponsável numa rede social, eu não posso escrever qualquer coisa numa rede social, porque eu tenho uma igreja a qual eu sou responsável, há uma igreja que me cobra. Há uma instituição que eu represento, meu nome está associado a uma instituição ligada. Qualquer comportamento estranho meu na rede social, numa roda de amigos, qualquer palavra mal colocada, resvala na igreja que eu pastoreio. Eu presto contas, eu devo satisfações a você, eu devo satisfação ao novo convertido, eu devo satisfação à família que entra para a igreja e deseja ser pastoreada por um homem sério. E se eu não me comporto de forma séria, eu maculo a imagem, inclusive, do próprio ministério pastoral. Eu presto contas, você presta contas, você deve satisfações a mim como seu pastor. Você deve satisfações ao irmão que está sentado ao teu lado. Você não pode se comportar de qualquer maneira e achar que ninguém vai ter que lidar com você. Ao contrário, lidamos o tempo todo. É uma das bênçãos que advém da nossa comunhão. Porque a comunhão não é só prazerosa, bom estarmos juntos. Que coisa boa, faz bem a alma, faz bem o coração, produz alegria. Somos até socorridos na hora da dificuldade. Isso é o lado maravilhoso da comunhão. Mas a comunhão não é só prazerosa, deleitosa. A comunhão não pode também ser apenas socorrista. A comunhão implica em responsabilidade uns com os outros. E se nós realmente nos amarmos e nos preocuparmos uns com os outros, iremos exortar uns aos outros. Porque só é alvo de exortação aquele a qual nós esperamos uma conduta melhor. Se eu pastoreio você e te acompanho e vejo um caminho estranho, é minha responsabilidade, meu privilégio, meu dever, orientá-lo, exortá-lo. Se alguém vê um comportamento estranho na vida de um pastor, na vida do pastor Davis, que é o pastor auxiliar da igreja, dos presbíteros, e esta pessoa se preocupa conosco, ela tem todo o direito, aliás, ela tem o dever de vir nos exortar. É uma bênção da comunhão. Os nossos filhos, inclusive, não são apenas nossos. Os nossos filhos estão debaixo de olhares de outros, que se preocupam também com eles. E, portanto, qualquer adolescente nosso, qualquer criança, qualquer junior, que apresentar um comportamento estranho, podemos ajudar, podemos chamar, podemos exortar. Se for difícil demais, chamamos os pais. É a bênção da reunião, é a bênção da comunhão. Lugar de servo de Deus é, na verdade, em dois ambientes, dois lugares. São os lugares que ele deve transitar. Primeiro é no meio do povo de Deus, servindo ao povo de Deus e aprendendo com o povo de Deus e sendo servido por outros que compõem o povo de Deus. Trocando dons, afiando os dons, exercitando dons. E o outro lugar é fora desse ambiente eclesiástico, onde nós também atuamos, nos demais lugares que nós somos colocados por Deus. Mas se não formos treinados no meio do povo de Deus, não seremos capazes de manejar as armas espirituais que estão a nosso dispor do lado de fora. Porque se não conseguimos lidar com as pressões internas que são leves e são boas, e são para o nosso bem, não conseguiremos lidar com as pressões lá de fora, onde, inclusive, querem às vezes o nosso mal, competem conosco. A reunião do povo de Deus, portanto, ela é bíblica, ela é necessária, ela é espiritual, ela é da vontade de Deus. É da vontade de Deus que estejamos juntos, lutando juntos, entendendo os alvos da igreja, buscando alcançá-los juntos, empenhar os nossos ministérios para que a igreja cresça, seja cada vez mais abençoada, seja cada vez mais eficaz no seu trabalho e no seu serviço.
É da vontade do Senhor, portanto, que nós estejamos reunidos enquanto igreja dele, enquanto igreja do Senhor. Uma segunda verdade que esse verso expressa é de que essa reunião santa, reunião cristã, ela é movida pelo Espírito de Deus. E a demonstração de que ela é movida pelo Espírito está nesse próprio verso, quando Paulo diz que depois de reunidos, aqueles irmãos irão cada um colocar o seu dom em operação, um com salmo, outro com doutrina, outro com revelação, outro com língua, outro interpretando a língua para que a igreja entenda. Paulo apresenta, portanto, uma dinâmica do Espírito Santo. Essa reunião santa, reunião cristã, reunião do povo de Deus, ela é movida, ela é movimentada, ela é dinamizada pelo Espírito de Deus. É a oportunidade dos dons serem colocados em operação. Ela é da vontade de Deus, a reunião, portanto, e ela é também produzida, promovida e abençoada pela visitação do Espírito Santo, que a um dá o salmo, o canto espiritual. A outro, o mesmo Espírito dá a doutrina, o ensino, a exposição sistemática. A outro, ele traz a revelação, a profecia, a palavra misteriosa que é revelada para orientação. A outra língua, a outra interpretação. O que Paulo está dizendo é que a reunião, ela não é meramente humana. Ela não é a reunião cristã, uma reunião como de um sindicato, como uma reunião de alunos numa faculdade. Ela é uma reunião onde os mistérios de Deus se manifestam. E é isso que qualifica a reunião cristã. É a presença do Espírito Santo que abençoa, qualifica e dignifica a reunião. Porque se o Espírito não fizer isso, distribuindo os dons, a reunião vira como uma reunião de negócios, uma reunião de trabalho, uma reunião de um partido político, porque a reunião cristã não é a única reunião que existe no mundo. Partidos políticos promovem suas convenções, os clubes promovem seus encontros também com seus sócios, os condomínios promovem reunião de condôminos. Mas essas reuniões, embora necessárias também, elas não contam com a presença especial do Espírito. A reunião cristã conta com a presença especial, com a visita do Espírito Santo. E aí, quando o povo se reúne, os dons são ofertados. Um ora, o outro canta, o outro prega, o outro serve de alguma maneira, o outro exerce uma atividade. Não é um mero ajuntamento. A reunião cristã não é uma decisão humana. A reunião do povo de Deus, ela é ordenada por Deus, porque Deus quer trabalhar no caráter, no coração e na vida dos seus filhos, e Deus trabalha, opera através de nós. Nós somos os instrumentos de Deus para que Deus trabalhe, alcance os resultados que Ele quer imprimir no nosso caráter e na nossa vida. Nós somos usados por Deus. Então essa reunião, ela é da vontade, ela é bíblica, ela é necessária, mas ela é também promovida e movida pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo não perde oportunidades. Quando o povo de Deus se reúne, o trabalho do Espírito Santo se intensifica. Ele visita, porque ele se agrada daquele ajuntamento, ele se agrada daquela reunião. E essas operações, essas manifestações carismáticas, elas não são forjadas, elas não são produzidas pela carne. Corinto até tentou fazer isso, mas Paulo escreve o capítulo 12 e exorta, lembrando aos coríntios de que os dons procedem do Espírito.
É o Espírito quem leva os homens ao serviço uns para os outros. Na nossa reunião, nós somos trabalhados por Deus. Na nossa reunião, você vem para uma reunião de oração, às vezes, sem muita expectativa. Você vem para o culto sem grandes expectativas, às vezes, o que é um erro. Porque temos que ter grandes expectativas acerca de Deus. Um dos grandes missionários, que foi, inclusive, um dos que iniciaram o trabalho de missões na Índia, William Carey, batista inglês, ele cunhou a frase de esperando grandes coisas da parte de Deus e realizando grandes coisas para Deus. Esperando grandes coisas da parte de Deus e realizando grandes coisas para Deus. É um erro não termos expectativa. É um erro acharmos que vamos para o culto e que nada vai acontecer, ou que as coisas que a gente já sabe que acontece, o momento do louvor, o momento da palavra, da escola dominical, não vai ter nada de diferente. É um erro, porque o Espírito Santo se faz presente. E quando o Espírito Santo se faz presente, ele opera, ele trabalha. E trabalha por meio dos seus obreiros. Já houve irmãos que entraram pelas portas de uma igreja, endividados, e o Espírito Santo ministrou ao coração de irmãos no meio da congregação, dizendo, vai lá e o abençoa. E aquela pessoa voltou para casa com seu problema, que estava lhe pesando a alma, resolvido. Já houve irmãos que entraram pelas portas de uma igreja, considerando que aquele seria o dia em que, no término do culto, ele entregaria todos os cargos ao pastor, porque já não aguentava mais a pressão, o problema, a confusão dentro de casa, e quanto mais servia, mais piorava, quanto mais fiel, mais piorava a situação, e veio para o culto para entregar, estava só esperando o tríplice amém. E durante o louvor, durante a adoração, durante a pregação, o Espírito Santo rasgou a alma, fazendo a alma sangrar, e mostrando os planos, os projetos, os ministérios, as bênçãos que o Senhor estava operando na vida dele e na vida de outros por meio dele. E no final do culto, ao invés de entregar o cargo, a pessoa renovou o compromisso com o Senhor, se manteve ali. Pastor, eu vim para entregar, agora eu quero servir mais. Porque Deus usou os ministros de louvor, porque Deus usou o diácono na escala, lá na frente, porque Deus usou o pastor, porque Deus usou um irmão, uma irmã. No nosso encontro, o Espírito de Deus trabalha. Somos alvo das operações graciosas do Senhor, e a ferramenta, meu irmão, é você se reúna, portanto, esteja presente para ser usado. A obra de Deus, ela é obra de Deus, mas ela é realizada pelos filhos de Deus. E Deus nos chama para o serviço, nos chama para o tratamento a outros. Tem muita gente precisando ser tratada pelo Senhor, e o tratamento de Deus para com essas pessoas passa por você, pela sua instrumentalidade. É o que Paulo está dizendo. O que acontece quando o povo se reúne? Paulo diz, vem com salmo, vem com cântico espiritual, vem adorando ao Senhor, e na adoração a igreja é edificada, a igreja toca o céu, Deus se agrada do louvor e visita a congregação, e todos são abençoados. Aí termina a parte do salmo, vem outro com doutrina, com ensino, com exposição sistemática da palavra, com aquela palavra com início, meio e fim, que você entende o que foi explicado. Aí vem outro e traz um recado de Deus. Silencia o mestre, silencia o pregador. E vem alguém que teve uma verdade impressa na sua alma, teve um sonho, teve uma direção.
Uma certeza muito clara foi plantada no coração dele, e ele traz aquilo para a congregação e abençoa a vida de alguém. Aí vem outro e ora em língua, vem outro e interpreta a língua que está sendo orada. O que é isso que Paulo está dizendo? Olha a movimentação do Espírito de Deus quando o povo se reúne. Veja a oferta dadivosa do céu. Não é então uma mera reunião, não é um mero encontro em que a gente chega e nada acontece, não somos trabalhados, visitados, o céu invade a igreja. Em casa, você não desfruta disso. Em casa, com perdão do termo, é uma relação egoísta em que a palavra fala ao teu coração, mas você não serve ao teu irmão. Qual é a serventia que alguém que, podendo estar, se recusa a estar reunido? Enquanto tanta gente, por causa da idade, as limitações da idade, as enfermidades limitantes, cerceadoras da liberdade, da autonomia, impedem tantos e tantos irmãos. E esses irmãos gostariam de estar presentes, mas não podem, porque a idade chegou, a limitação veio, a doença. E essas pessoas dizem: pastor, como eu gostaria de estar reunido, se eu tivesse saúde, se eu não tivesse essa limitação. Enquanto outros, sem nenhuma restrição, nenhuma limitação, podem estar presentes e se recusam. E acham que estão agradando a Deus, não estão, porque não é a aprovação de Deus, não está debaixo da aprovação do Senhor ficar isolado. A ordem do Senhor é que estejamos reunidos, estejamos juntos, sendo tratados e tratando a outros, trocando dons, colaborando um para o crescimento do outro. É isso que é agradável ao Senhor. Então, querido, coloque isso como prioridade nesse ano de 2023. Eu vou estar presente, eu quero servir, eu quero ser abençoado servindo, eu já estou sendo abençoado sendo servido. Mas agora eu quero servir, eu quero colocar os meus dons, eu quero ser instrumentalizado pelo Espírito de Deus. Eu quero ser esse que traz o salmo, eu quero ser esse que traz a revelação, eu quero ser esse que traz o ensino, eu quero ser um dos colaboradores do reino. Isso é bênção da parte de Deus para nós. Ser servido é bíblico. Há um momento de sermos servidos. Nesse momento, a igreja senta. E a igreja está sendo servida. Eu estou servindo a igreja nesse momento. Então, há um momento didático em que você não serve, você é servido. Ainda há pouco, há minutos atrás, eu estava sendo servido pelos ministros da adoração, conduzindo a igreja, inclusive a mim mesmo, em adoração diante do Senhor. Agora eles sentam, quem serve sou eu. Não seja apenas servido em 2023. Sirva. Venha, esteja junto. Vamos aprender juntos. Vamos crescer juntos. Vamos servir juntos. Vamos ser servidos juntos. Vamos aprender uns com os outros. Vamos curar uns aos outros. Vamos tratar uns aos outros. Vamos acertar as nossas vidas, aparar as nossas arestas juntos. Uma terceira lição que a gente aprende nesse verso é que essa distribuição que Paulo coloca, um com salmo, outro com doutrina, outro com revelação, outro com língua, outro com interpretação, aponta de que todos os crentes são úteis. Todos os dons são necessários. E
o serviço no reino de Deus não está concentrado em uma única pessoa ou num grupo de irmãos apenas. Não há um grupo privilegiado chamado para servir. Paulo está falando para a igreja toda. E esses dons aqui, mencionados no verso 26, não expressa a totalidade de dons. Tem outros dons que não aparecem nesse verso. Paulo está dando um exemplo da operação carismática usando apenas esses dons, por uma questão de didática, de espaço. Mas o que está implícito aqui no texto é de que todos os dons são para serem colocados em operação. Meu querido, você não pode ficar então de fora. O teu irmão que está na tua frente, ele está servindo ao Senhor. Quem está do teu lado está servindo ao Senhor. Quem está atrás está servindo ao Senhor. Você não pode ficar de fora. Você tem que servir ao Senhor também. Você tem que chegar, Senhor, qual é a minha serventia no corpo? Qual é o meu lugar? Onde o Senhor quer me usar? Qual é o espaço que eu devo ocupar no teu reino? Qual é, Senhor, a minha instrumentalidade? Eu sou o cara do salmo? Eu sou o cara da revelação? Eu sou o intérprete das línguas? Eu sou o cara da cantina? Eu sou a irmã da aula de escola dominical? Eu sou mais um do púlpito? Eu vou conversar com o pastor. Pastor, eu quero pregar. Pastor, me prepara para o seminário. Eu quero servir o Senhor. Eu sou do campo missionário. Eu sou da docência da igreja. Deus está me chamando para ser mestre. Na próxima eleição para diácono, pastor, lembra de mim. Na próxima eleição para presbítero, pastor, lembra do meu nome. Qual é o teu lugar no reino? Porque Paulo diz, um tem isso, outro tem aquilo, este vem com esse dom, aquele vem com outro dom. Qual é o teu? Não pode ninguém ficar de fora. 2023, então, não é só ano em que a reunião cristã será prioridade, mas é também ano em que a serventia ao Senhor será prioridade. Eu quero ser abençoado pelo que os meus irmãos fazem na minha vida, pela ministração que eu sou alvo, mas eu quero também ser bênção na vida dos meus irmãos, eu quero também ser um ministro da casa de Deus. E por causa da expressão ministro, a gente tem a ideia de que ministro é apenas o ministro da palavra, o pastor. E na Bíblia Sagrada, todos são ministros. Porque a palavra ministério vem da palavra grega riperetes. E sabe o que era o riperetes? Quem assistiu aqui o filme Ben-Hur, eu assisti o primeiro, um clássico de muitos anos, com Charlton Heston, e tem a nova versão dos últimos 5 anos. E no filme Ben-Hur tem um momento em que aparece a cena em que há um grande navio, e no fundo do navio, no fundo da embarcação, escravos enfileirados, uma à direita e outra à esquerda. O filme Ben-Hur é da época do Império Romano. Não tem ainda a tecnologia do navio movido a vapor. Quem fazia a embarcação navegar sobre o mar eram os escravos colocados no fundo da embarcação. Era colocado um remo imenso na mão de cada um, enfileirados vários escravos, e eles juntos, sob a ordem de um capataz. Eles começavam a remar, e aí a embarcação, isso no século I. Sabe o nome desse escravo que fazia esse movimento? O nome desse escravo era riperetes. Riperetes é a palavra grega para ministro. Como Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, como ministros de Deus, nos recomendamos-nos em tudo. A palavra que Paulo emprega ali é riperetes, como riperetes de Deus, como escravos de Deus. Somos servos, todos.
não é só a reunião que você tem que colocar em prioridade em 2023, mas é também a tua vida ao serviço do Senhor. Há tempo para tudo, diz a Escritura, Eclesiastes capítulo 3. Há tempo de ser tratado e há tempo de tratar outros. Há tempo de perguntar, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Mas há tempo em que a resposta do Senhor é dada, é concedida. Há momentos em que Deus diz, é isto que eu quero de você, está claro, está óbvio, eu entendi, eu sei para onde eu tenho que ir, eu sei o que Deus quer de mim, eu sei qual é a área, eu sei qual é o meu lugar no reino. Se a resposta foi dada, a única movimentação que você tem que fazer é ocupar esse espaço já revelado pelo Senhor. Há tempo de se perguntar, e há tempo em que Deus responde, e se Deus responde, acabou a pergunta, acabou a dúvida. Do contrário, entraremos num processo de desobediência para com Deus, porque eu já sei. Há jovens que relutam inclusive com isso, eles sabem que foram chamados para o ministério, alguns deles para o ministério pastoral, mas o coração, o preparo, as expectativas da família, inclusive, estavam depositadas em outra direção, em outro lugar, em outra carreira, e ele luta. É uma luta em glória, porque é uma luta perdida, é uma batalha perdida, porque Deus não cede. É natural que tenhamos os nossos temores, os nossos medos. É natural. Há irmãos que vão assumir uma responsabilidade na igreja, pastor, estou com medo. Será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Será que Deus realmente me quer? É natural. Mas o medo tem que ser superado, o medo tem que ser vencido. Se você sabe qual é o teu lugar, lembra da bronca que Moisés tomou de Deus? Deus falou com Moisés, olha, liberta o meu povo. 12 pragas são enviadas. Chega o momento de libertar o povo. E Moisés marcha com o povo. E diante de Moisés e do povo tem o mar. E Moisés, no momento de fraqueza, de sinceridade, de submissão, de espiritualidade, parece que não. Parece que ali era desobediência mesmo, receio mesmo, medo mesmo. Ele vai orar. Orar é bíblico, né? Eu aprendi em teologia sistemática que a oração é um meio de graça, que é uma expressão linda da teologia. Aliás, é um dos meus temas prediletos, quando eu gosto de pregar sobre os meios de graça. A oração é um meio de graça. É um meio, é um veículo, é um caminho em que a graça se manifesta. Eu converso com Deus. Conversar com Deus é algo bom, né? Deus quer que a gente fale com Ele, não quer? Deus quer que a gente ore. Senhor, estou para comprar essa casa, é da tua vontade? Senhor, estou para comprar esse carro, é da tua vontade? Senhor, eu quero mudar de emprego. Senhor, estou doente, cura a minha enfermidade. Senhor, estou interessado, os rapazes, nessa menina. É da tua vontade que eu namore? Será que vai dar certo? Será que vai virar noivado? É da vontade de Deus que a gente ore. Pastores recebem convites para pastorear, a primeira coisa que o pastor faz: Senhor, é da tua vontade? Ele não diz não ou diz sim. Ele tem que orar primeiro. É da vontade de Deus, não é, que nós oremos. Deus quer ouvir a nossa voz, Deus ordena que nós oremos. Mas por que então Moisés tomou uma bronca de Deus quando ele vai orar? Diante do Mar Vermelho, Faraó no encalço, o mar ali, uma multidão,
600.000 pessoas, homens, adultos, fora as mulheres, fora as crianças, mulheres grávidas, idosos de muleta, crianças de colo, juniores, adolescentes, paralíticos. É uma imensa responsabilidade que Moisés tem. Era óbvio, então, mais do que óbvio, que Moisés fosse orar. Porque, como que através, se Faraó está lá atrás, se os acessos estavam bloqueados por causa das montanhas que ladeavam, que estavam nas extremidades do Mar Vermelho, não tinha como, com aquela multidão, subir montanhas e montanhas e montanhas para chegar do outro lado. O único jeito é o mar. Mas tem gente que toma caixote na praia de Caraí, encarar Mar Vermelho. Tem gente que se afoga em bacia. Tem gente que morre afogado em piscina caseira. É óbvio, então, que atravessar o Mar Vermelho com essa característica é algo dificílimo. É óbvio que tem que orar. É óbvio coisa nenhuma. Porque Deus já havia dito para Moisés o que ele tinha que fazer. Ele já sabia, e Deus já tinha inclusive falado com o Faraó: deixa meu povo ir celebrar-me um culto no deserto. Era óbvio. Não era momento de perguntar a Deus, não, porque as perguntas já tinham sido feitas e as respostas já tinham sido dadas. Qual é a reação de Deus naquele momento? Moisés, clamas a mim, por quê? Por que oras a mim? Por que me invoca? Tu já sabe o que tem que fazer. Diga para o povo que marche. É ir para frente mesmo. Eu já falei. Tem hora, irmãos, que oração, cuidado, ela perguntando a Deus qual é a vontade de Deus, pode ser procrastinação. Não estamos aceitando a vontade de Deus. Aí queremos orar um pouco mais. Para quê? Se Deus já disse, já mostrou, já revelou a sua vontade, eu já sei o que Ele quer de mim. Então, acabou o tempo da oração por isto. Faça outras orações, por outras respostas. Peça ao Senhor outras portas em outras áreas, porque esta Ele já mostrou, você já sabe que tem que ir. Qual é o teu lugar no reino nesse ano? Se você já sabe, meu irmão, se levanta, coloque-se de pé, pega as tuas armas. Revista-se da tua armadura e lute a batalha do Senhor para a glória do nome dEle. Quando o povo se reúne, o Espírito aprova essa reunião e distribui esses dons para serem colocados em operação. Se Deus colocou na tua mão a espada, usa a espada. Colocou o capacete, usa o capacete. Já sabe? Então agora é dizer: Senhor, já acabou. Perguntar de novo é desobediência. Perguntar de novo é tentar o Senhor. Perguntar ao Senhor é despertar a ira do Senhor contra mim. Porque eu já sei. Agora eu vou com medo. Mas eu sei que no Senhor sou mais do que vencedores. Eu deposito nas mãos do Senhor os meus medos. E é Ele quem fará de mim mais do que vencedor. Venha para o serviço, aliste-se, se reúna, seja equipado pelo Senhor e venha servir o Senhor. Vai ser bênção na tua vida. Cuidado com essa coisa de minha família primeiro. É bonito, né? É muito bonito isso. Mas cuidado. A
tua família não pode ser um impedimento. Cuidado com essa coisa do tempo. Todos nós temos tempo. Paulo diz, inclusive, que temos que servir e pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Paulo, solto, pregava o evangelho, atravessava rios, desembarcava em regiões, plantava igreja, batizava, discipulava, orientava, solto. E preso. Preso, Paulo escrevia cartas. Carta aos Filipenses, carta aos Colossenses, carta a Filemon, 2 cartas para Timóteo, quando estava preso. Solto, pregava. Preso, pregava escrevendo. E as cartas de Paulo, escritas enquanto ele estava preso, viraram textos do Novo Testamento. Não tinha tempo ruim para Paulo. Desembarcado, irmão, sirva o Senhor. Embarcado, sirva o Senhor. Na empresa, nas horas oportunas, que não colidir com a sua responsabilidade profissional, pregue o evangelho, testemunhe para amigos. Encontre meios de servir ao Senhor. Reverendo Zé Machado, uma vez foi procurado por uma senhora japonesa que congregava na igreja dele. Ele é pastor de uma igreja nipônica em São Paulo, constituída na sua ampla maioria por japoneses e descendentes de japoneses. O Zé Machado já veio aqui algumas vezes em Niterói. Querido amigo, um homem de Deus, diretor do seminário Servo de Cristo, um homem extraordinário. E uma vez ele foi procurado por lá eles chamam de Bachan. Bachan são as anciãs da igreja. É o termo que é dado às senhoras da igreja mais velhas na comunidade cristã japonesa, Bachan. E ele foi procurado por uma dessas Bachans. E ela estava chateada, porque por causa da idade, as limitações, os filhos dela não queriam mais deixá-la ir à igreja sozinha. Mãe, vó, só vai quando a gente for agora, a gente só pode ir domingo. Ela estava virada, que ela queria, e não podiam, mas era a idade. São Paulo, centro de São Paulo, impossível para ela. E aí ele orou por ela, fica tranquila, ela querendo estava triste, estava irada. Uma semana depois ele disse que a Bachan procurou novamente ele. Falou assim: pastor, eu encontrei um jeito. Aí ele: qual foi o jeito? O meu filho é assinante de jornal. Todos os dias chega o jornal lá em casa. Eu me comprometi com Deus de ler as notícias do dia e orar pelo mundo. Orar pelas pessoas que estão ali sendo noticiadas. É a notícia sobre o presidente, eu vou orar por ele. É a notícia da minha cidade, eu vou orar pelo prefeito da minha cidade. Os hospitais estão lotados, eu vou orar por isso. Tem criança passando fome, tem guerra no mundo, eu vou orar para que esses conflitos... E ele diz: a Bachan encontrou. Ela encontrou o lugar nessa nova fase de sua vida. Todos nós estamos sendo chamados para o serviço na casa do Senhor. Caminhando para o fim, Paulo também vai dizer que a reunião deve ser feita para a edificação. Ele conclui: seja tudo feito para a edificação. Isso significa que a nossa reunião, os nossos encontros, todos eles, precisam alcançar este resultado: a edificação. Estar na igreja tem que ser uma experiência produtora de edificação. Eu preciso crescer quando estiver junto com os meus irmãos. O nosso ministério, o nosso ajuntamento precisa produzir algo bom, que possa valeu a pena até acordar cedo, valeu a pena vir
valeu a pena comparecer ao culto, Deus falou comigo, eu fui tratado pelo Senhor, Deus me visitou, valeu a pena ter ido ao retiro, valeu a pena ter ido à reunião de oração, valeu a pena ter participado daquele ensaio, nem parecia um ensaio, o céu estava presente naquele ensaio, os anjos do Senhor estavam acampados ao redor do coral enquanto ensaiava. A simples devocional despretensiosa do irmão que abriu aquela reunião com 5 pessoas, Deus me respondeu. A resposta do Senhor veio. Deve ser para a edificação. E aqui Paulo trabalha com uma igreja tumultuada, conflituosa, que se reunia, mas às vezes não alcançava edificação nenhuma. Aí Paulo orienta, olha, a reunião tem que produzir edificação. A bênção de Deus tem que se manifestar quando o povo estiver reunido. Se buscarmos ao Senhor e colocarmos as nossas vidas diante do Senhor, não voltaremos para os nossos lares frustrados. Deus visitará, Ele revelará a sua vontade, Ele vai nos visitar, Ele vai marcar a nossa vida com a sua presença, e irá valer a pena. É o que Paulo está dizendo. Por isso que uma igreja e nós pastores temos a principal responsabilidade de evitar, de trabalhar para que conflitos sejam tratados e extirpados do meio da igreja. Porque a pessoa não pode vir à igreja e voltar pior. Ela não pode vir para uma reunião e na reunião ser ambiente de confusão, de conflito, de cobrança, de palavras destemperadas. O mundo é assim. É a diferença de uma reunião política, onde os políticos se ofendem, se acusam, um diz que o outro é ladrão, é uma reunião, mas o espírito não está presente. Reunião de condomínio, onde acusam o síndico de tudo, é uma reunião. Mas muitos, Deus me livre botar os meus pés naquela reunião, eu não vou. É uma confusão, é uma grosseria, é uma falta de educação. A reunião do povo de Deus é diferente. E essa reunião não é só a reunião cultica. É qualquer reunião. Durante a semana você vai reunir 3, 4 irmãos na tua casa para tratar do ministério. Vai ter um evento na igreja e você está ali na cabeça do evento com mais 3. Essa reunião tem que ser abençoada, edificante. Cada um tem que voltar para o seu lar com acréscimos dos céus. Por isso que as nossas reuniões, tomemos cuidado quando a gente se reúne. Porque às vezes na reunião dos irmãos, situações aparecem, comentários são feitos até da vida dos irmãos. E aí aquela reunião que aconteceu ali, aquele encontro, não agradou o Senhor. Porque comentários inadequados foram feitos. Situações foram expostas desnecessariamente. O Senhor não recebeu aquela reunião como louvor. Toda reunião deve ser para o louvor do Senhor. Toda reunião. Não é só o culto. O ensaio também. O preparo também. Eu, quando faço o gabinete, a minha oração sempre é a mesma: Senhor, que a pessoa, ao entrar aqui, quando ela sair, voltando para casa, que a resposta que ela veio buscar, ela encontre, que tenha valido a pena ela vir aqui, que ela saia consolada, se consola é o que ela precisa. Se ela precisa de uma resposta, que a resposta venha, seja dada na nossa conversa, que as coisas se ajeitem para ela. E se tem uma bênção é isso, a pessoa entrar perturbada às vezes no gabinete e voltar tranquila, é a glória do ministério pastoral. A pessoa entra chorando,
e ela sai dali consolada. Ela sai achando que Deus não quer mais nada com ela, e ela volta no término da conversa, amando Deus cada vez mais. Funcionou aquele encontro, edificou. Domingo que vem, no próximo final de semana, nós teremos um churrasco aqui no sábado, só para os homens. É um trabalho da União de Homens. E no domingo, dia seguinte, a gente vai ter um almoço aqui na igreja, vai ser um peixe. Um peixe com camarão. Tem que produzir edificação. O encontro tem que ser abençoado, o churrasco tem que ser abençoado, o peixe do domingo tem que ser abençoado. De forma que quando tu terminar, você, poxa, como foi bom ter vindo para cá. Não é pelo almoço, não é pelo... Não é porque é barato, e almoçar na igreja é barato mesmo. Você não almoça em nenhum lugar pelos valores que são cobrados numa igreja. Mas isso é um detalhe. O bom é estar junto. Tem que se produzir edificação. Março de 2020 a agosto de 2020. 5 meses da igreja fechada. Sem culto aqui. No segundo domingo de agosto de 2020, igreja reaberta. 10% da membresia era o que a prefeitura autorizava. Eu só podia ter 25 pessoas aqui. Em cada culto. Pregava para bancos vazios. De manhã eu tinha 25. À tarde eu tinha 10. 8. Teve um domingo que só tinha 1. A igreja, em dezembro, fechou novamente. Mauricinho, filho de Sandra Alcântara, veio, ficou em pé ali. À direita, onde estão aquelas 2 cadeiras ali. Chorava o tempo todo em pé. Eu aqui, reverendo Davis em casa, porque por causa da diabetes dele, ele estava orientado a permanecer em casa, e aqui na frente o grupo de louvor. Grupo de louvor, eu, Alessandra, talvez mais algum irmão que eu não me lembro agora, e Mauricinho. Chorava. E aí, uma das frases que o seminarista Edgar, de vez em quando, emprega, trazendo à memória aqueles tempos. Se pastor, a oração lá em casa era: Senhor, que possa valer a pena. Irmãos, todos aqueles cultos, como valeram a pena. Como foi bom. Uma nova liderança surgiu, inclusive, daquele período. Novos oficiais, inclusive, surgiram. Uma nova configuração, inclusive, na igreja de atuação. Valeu a pena. Porque a reunião, toda ela, com muita gente, como acontece no culto de ceia, que a gente tem que abrir galeria. Ou naquela reunião onde era o louvor, eu, mais alguém e Mauricinho, tem que valer a pena, porque Paulo diz: tudo tem que ser para a edificação. Domingo que vem tem ceia. Quando tem ceia, o coral canta. Eu pedi que os adolescentes cantassem. Os adolescentes vão cantar domingo que vem na ceia. Vai ter em algum momento aí o ensaio deles durante a semana. O ensaio tem que valer a pena. A reunião de oração, que é o último trabalho que falta voltar para a igreja. A reunião de oração de meio de semana, a reunião de quarta-feira. Essa reunião está retornando. E retorna agora em março. O presbítero Cláudio Pereira vai ser o dirigente dessa reunião. Tem que valer a pena.
A classe de escola dominical tem que valer a pena. O ensaio do louvor tem que valer a pena. Tem que edificar. Tudo tem que ser para a glória de Deus e para a edificação uns dos outros, para a glória do nome do Senhor Jesus. Para terminar, eu quero terminar com Salmo 100, verso 2. É o quinto ponto da minha mensagem, onde o salmista ele diz assim, só a primeira parte: servir ao Senhor com alegria. Deus quer o serviço, mas não pode ser um fardo, não pode ser estressante, tem que ser com alegria, tem que ser com prazer, com muito prazer. Josiane, Michele e Rafaela realizaram o retiro com muito prazer. Se a irmã Shelinha me permite, Shelinha teve um sonho na véspera do retiro. E no sonho aparecia Josiane, Michele e Rafaela servindo. E no sonho ficava claro a alegria delas de estarem promovendo aquele retiro. E no sonho, uma certeza foi colocada no coração da Sheila. Deus aceitou o retiro. Deus recebeu o retiro. E quem estava lá, vivendo o que viveu, é testemunha de que Deus se agradou daquele retiro. Servir ao Senhor com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. 2023, ano de reunião, ano de serviço, para a glória do nome do Senhor.